Seja muito bem-vindo ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva aos bastidores de temas importantes como tecnologia, inovação, empreendedorismo, gestão e muito mais. Eu sou Cristiane Câmara Braz, diretora comercial na Zanini Henke. Hoje nós trouxemos aqui duas pessoas muito importantes e o nosso tema será gestão de empresas. Roberta Lima, que é a nossa gestora de gente, e Cléder Bagatini, que é o nosso CFO. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar participando. Roberta e Cléder, antes da gente começar, né, porque eu acho que hoje vai ser muito interessante esse tema, principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo administração de empresas e que quer conhecer mais a fundo como que é realmente o dia a dia de uma empresa, como funcionam as áreas, né? E como a gente chega aos resultados. Então, eu gostaria, primeiramente, Roberto, que você apresentasse a sua trajetória profissional e depois, Cléder, você. Tranquilo. Pode ser? Muito bom, Cris. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Eu comecei minha carreira, eu sou professora, com muito orgulho. Então, eu fiz magistério lá atrás e dei aula há 4 anos. Depois eu entrei numa multinacional espanhola. Eu sou nascida em São Paulo e fiquei lá por 20 anos. Fiz minha carreira, passei por 6 processos de fusão lá e comecei na área de marketing e depois fui para a área de RH. De lá nunca mais saí. Então, o RH passei por todos os subsistemas, a parte de comunicação, endomarketing. E, em 2015, eu fiz uma migração, uma transição de carreira para o interior. E aí, um headhunter me encontrou, tinha uma posição aqui em Ribeirão, também para uma fusão, que é a Liage, né, a da Biatlante e a Gnatos, 2 grandes empresas aqui da região, e fiquei lá por 7 anos. Ou seja, você participou tudo daquele momento onde 2 concorrentes, Sim, competidoras acirradas, se juntam, inclusive, para fazer um movimento de internacionalização. sem dúvida. Muito legal, Roberta. E eu vou querer que você fale muito sobre essa sua experiência, porque eu acho que é fantástico para quem está ouvindo o nosso podcast. Legal. E o desafio foi muito grande, realmente 2 concorrentes. E com a minha carreira, com muitas fusões, o que a gente percebe? O que faz a diferença são as pessoas, né? Porque você pode ter o melhor sistema do mundo, o melhor produto, mas a hora que você junta as pessoas, você tem que ter aí estratégias muito fortes e objetivos para fazer não perder o resultado, né? Porque a motivação de uma fusão é justamente você ganhar resultado, né? Otimizar processos, e esses movimentos dependem de pessoas. E isso é muito rico, né? Quando você participa desses processos. E aí, na Aliage, eu fiquei por 7 anos, e agora na Zanini eu estou há 1 ano. Com muito orgulho, estou gostando muito. Todas as áreas ficam comigo, né? Desde a parte de administração de pessoas, parte de desenvolvimento, cultura. E aí está sendo uma experiência fantástica. Maravilha. Cléder Bagatini, e você? Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou nascido em Araraquara, eu me formei em administração, eu trabalhei, ainda bem jovem, na Marquesan, em Matão, eu cresci em Matão, e depois na Baldan, que são concorrentes mais ou menos na situação, não com fusão, né, mas 2 grandes concorrentes. E depois, na década de 2000, eu fui bancário. Eu trabalhei no já extinto, né, adquirido pelo Santander, o Banco Real, e eu fiquei toda a década de 2000 ali. Eu trabalhei no interior do estado, vim para Ribeirão, fui para São Paulo, voltei para Ribeirão, e depois, na entrada do Santander, as coisas mudaram um pouco, e eu resolvi mudar um pouco o curso da carreira. Me desliguei do banco e comecei a entrar em empresas. Atuei no São Francisco, dei aula, não sou professor assim prontinho igual a Roberta, né? Mas eu trabalhei na questão de EAD e dei um pouquinho quebrei galho de aula de matemática financeira. E depois um colega, que era o diretor de RH na São Francisco, ele foi para a Passaredo Aérea e precisava de alguém de financeiro, ele me indicou, eu fui para lá.
Lá eu fiquei 10 anos, tive um desafio grande lá, né? Uma experiência muito grande também por toda a complexidade do setor e por um processo de recuperação judicial, que é um aprendizado muito grande, né? No sentido da empresa sobreviver com poucos recursos, né? E como você motivar pessoas, né? E melhorar processos no meio de uma situação tão difícil. Depois disso, eu participei lá na Passaredo, eu atuei como CFO, fui CEO de um conglomerado rodoviário. Hoje eu atuo também no segmento de educação. E depois de algumas consultorias, eu tive o convite da Henk, né, para participar do time. Tô na cadeira desde outubro de 22, 1 ano e meio, mais ou menos. Tô gostando muito. E vai ser um prazer aqui compartilhar as experiências com vocês. Maravilha. Então, Roberta, você está com a gente ali faz 1 ano e o Cléder 1 ano e meio. Sim. E aí, eu acho muito importante a gente trazer para essa mesa, porque eu considero, né, estou 34 anos na empresa, que a gente fez 2 grandes movimentos nos últimos anos na Zanini Henk. O primeiro começou ali em 2018, onde nós reestruturamos totalmente a área comercial. Nós, na verdade, implantamos na área comercial a verdadeira jornada do cliente. A gente, na verdade, trouxemos mais vendedores, investimos bastante em softwares, quer dizer, nós fizemos todo um movimento que eu chamo de uma primeira onda, e agora depois nós vamos falar de uma segunda onda que está acontecendo na área comercial. Ali nós começamos um movimento diferente na Zanini Henk, muito mais com foco e olhar para o cliente, porque a gente sempre foi uma empresa muito focada no produto. E está certo, né? Hoje a gente falou aqui sobre um podcast que nós fizemos sobre tecnologia e realmente nosso público é muito técnico, né, Roberta? Depois você vai ter até, vou falar um pouquinho como foi essa sua experiência quando você sai de um universo, apesar de, aliás, de ter inovação também, mas você entra no universo de tecnologia, muitos engenheiros, você vai poder falar sobre isso. E ali nós começamos um movimento, depois o segundo movimento, ainda no mesmo ano, foi a vinda do Walter como CEO da empresa, e ali começa a mudar totalmente a nossa visão ali de empresa, porque foi a primeira vez que uma pessoa da família sentou numa cadeira dentro da Zanini Henk. A gente sempre teve executivos de mercado na gestão, né? Então, vem o Walter com uma visão bastante de inovação, né? Bastante arrojada. Então, ali começou uma primeira onda. E nós passamos por passamos uma pandemia, passamos por um momento que a gente estava tentando melhorar, inclusive na parte financeira, né, a empresa. E aí eu considero que nós tivemos agora, com a entrada de vocês dois, uma segunda onda importantíssima que resultou numa virada de jogo excepcional da nossa empresa, que foi a entrada, primeiramente, do Cléder, né? Onde o Cléder trouxe toda essa questão da gestão financeira, fez uma enorme reestruturação, e eu gostaria que você falasse sobre isso, né, Cléder? Tudo que você fez durante esse período. E depois, Roberta, você já com essa questão da visão mais humana, né? Uma coisa que a gente sempre falava na Zanini Henk, nós precisamos ter um RH realmente voltado para pessoas. Eu mesmo cobrava bastante o Walter sobre isso, e eu estou muito feliz aí de ver o movimento, uma atmosfera totalmente diferenciada, e eu acho que fruto disso esses movimentos de gestão de pessoas que você tem feito. Então, queria que você, Cléder, seus desafios quando você entrou na Zanini Henk e o que você fez para que a gente olhasse agora para essa empresa e que todas as pessoas técnicas falassem, gente, eu preciso pensar no produto, eu preciso pensar em qualidade, mas eu também preciso pensar em resultado. Você como gestor, né, de finanças e toda a sua equipe, quais foram os movimentos que você fez? Bom, Cris, quando eu cheguei na Zanini, né, com toda a história que a Zanini tem, a gente foi entender o momento da empresa, né? Te confesso que o meu primeiro contato, ela me surpreendeu muito positivamente na questão da capacidade sistêmica da empresa. Eu que já rodei um pouquinho, né, até por consultoria, no banco você vê muita empresa, né,
Então, e você analisa muita coisa de muita empresa. Então, você vê vários segmentos e a capacidade de informação de cada um. E a Zanini, eu tenho certeza absoluta que se a gente falar aqui na nossa região, ou até interior do estado de São Paulo, até pelo que a Siemens, às vezes, até entra em contato com a gente, com certeza, é uma empresa em destaque até a nível nacional na questão de informação. Isso vem lá atrás na entrada do Walter, né? Que tem a questão da 4.0, que já foi falado aqui nesse ambiente. E aí eu me deparei com uma empresa com uma imersão de dados monstruosa, né? E que estava faltando alguém pegar e falar assim, gente, calma, vamos organizar um pouco essas gavetas, né? Porque, Cléder, não adianta só você ter o software, não adianta só você investir. Não. É o que eu acho que você vai falar. Na verdade, você tem um monte de dados e como você faz aquilo virar um relatório de gestão, uma gestão à vista. Então, nesse primeiro momento, eu fui identificando, entendendo, né, essa gama de software, seja de fábrica, seja de gestão, seja de RH, seja de vendas, né, que nós tínhamos. Foi proposto a criação de uma área de controladoria, né, onde o intuito dessa área era que ela fosse a centralização dessa análise de dados. E aí sim, tratando isso para informações de fato. Hoje, a gente tem, com essas informações, né, já era de costume da Zanini, né, ter alguns BIs, né, no ambiente de Power BI, para que isso servisse numa situação de visualização, de dinâmica de dados ali para a empresa. E a controladoria hoje, ela foca em desenvolver BIs que auxiliam na gestão. Então, nós gestores, a gente bate o olho ali e já tem discernimento de como está, como não está, e também como guia para as áreas mais operacionais, né? E isso vira uma coisa muito dinâmica, e com isso a gente foi ganhando escala, né? E é muito interessante quando você entra nesse tema, porque é o seguinte, o que eu pude observar nesse cenário? Você começa ali mostrar os dashboards, onde a pessoa começa a aprender. Então, por exemplo, e ali é um aprendizado de gestão mesmo. Uhum. Quando você mostra os indicadores, e você fala, aqui nós temos gaps e nós precisamos resolver esses gaps para chegar num resultado. Que eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, que nós tínhamos muitos dados, mas poucos dados que nos permitissem uma tomada de ação. E a clareza da informação... De decisão, né? Perfeito. É que eu ia completar agora. E a clareza da decisão, ela é o quê? Ela é o X da questão para a assertividade das decisões. Então, e isso você consegue trazer para o gestor, mesmo que ele esteja num nível mais simples, né? Para vocês terem ideia, hoje na empresa, a gente tem um BI onde a gente segmenta o budget por cada dono de centro de custo. Então, ele não entra o cara da usinagem, por exemplo, ele tem a visibilidade do centro de custo dele, linha por linha, de salário ou algum insumo. Então, ele começa convivendo com essas informações mais organizadas e com alguém fazendo ele ter a interpretação correta disso, ele começa a entender causa e efeito, entendeu? Ele começa a discernir o que é consequência e o que é causa. E com isso, ele começa mais assertivo na questão da gestão. Seja numa quantidade de hora extra, seja numa questão de desperdício, seja numa questão de dinâmica, de otimização. Esse é um exemplo, né, de vários lá que a gente tem. Como a informatização da fábrica e por aí vai. Mas financeiramente falando, as coisas não são simplesmente débito e crédito, fluxo de caixa, né? Geralmente, né, na minha cadeira, a contabilidade está junto. E para você ter a questão da visão econômica, o que você precisa? Você precisa que a empresa como um todo, ela tenha entendimento do sistema que o RP que a empresa atua, né? Por quê? Porque a alimentação adequada desse sistema, ele vai gerar uma assertividade na questão das informações inseridas nele, integridade de fato nesses dados. E isso gera dinâmica, porque todo software, cada um tem seu jeitinho, mas a coluna vertebral ali de todos tem o mesmo core, né? As regras são as mesmas para todos.
E com isso você vai tendo integridade na informação, assertividade, e com isso você vai tomando decisões cada vez mais certas. Porque principalmente na Zanini, onde a gente que está novo, né? A gente encontra várias pessoas com bastante tempo de casa, as pessoas têm muito feeling do negócio. O problema era você ir com um mapa para a mesa que ele está descalibrado, né? Exatamente. Porque se você vai com o mapa calibrado, a gente vem acertando como a gente está, e a empresa nesse momento de ramp-up, de uma guinada total, né? Então, isso é fundamental. Fazendo um gancho na questão de pessoas motivadas, né? Que você falou que teve um outro podcast sobre isso. Isso também é fundamental, né? Na minha chegada, eu identifiquei algumas situações, a gente fez uma renovação no quadro dos funcionários, seja na área financeira, na contábil. A gente criou a controladoria, que foi um ponto de motivação muito grande para as pessoas que foram transferidas para lá. E hoje eu vejo que 1 ano e meio depois, a controladoria ela é vista como uma parceira de qualquer área, né? Hoje está comum as pessoas irem até lá de tipo assim, eu estou pensando em alguma coisa assim, me ajuda com essa informação. E isso é muito rico, né? Porque o propósito dela é esse. O propósito dela não é mostrar o errado e nem o certo, ela é mostrar o que a gente vive, né? E de que jeito ali a gente passa a tomar decisão certa sobre um número certo para que aquilo fique cada vez mais certo e mais assertivo e que isso gerando resultado, entendeu? E, Cléder, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa virada de chave de cenários que você viveu ali, qual foi o maior desafio? O maior desafio, eu te falo que, sem sombra de dúvida, é a questão do convencimento junto às pessoas. Porque, às vezes parece que você vai dar um remédio, né? Que às vezes alguns pessoas são pessoas, né? A Roberta vai até poder falar com mais propriedade disso. Mas às vezes as pessoas falam, não, mas tá chegando uma pessoa, né? Eu venho de um sucessor que tinha ficado relativamente pouco tempo, né? Então, lá vem uma pessoa falando que se a gente fizer frito ao invés de cozido vai dar certo, né? E aí você ouvia a frase, né, da empresa. Mas nós sempre fizemos dessa forma. Exato. Isso ecoa. Então, quebrar o SFA, né, que eu falo que eu sempre foi assim, esse é um ponto. E eu entendo que a informatização que você fala que ela veio lá de 2018, às vezes o administrativo, por incrível que pareça, né, porque esse boom, esse choque grande, ele começou de fábrica para dentro, né, pela 4.0, e porque a gente começou primeiro a 4.0, depois que veio o Dynamics 365, né? Exato, a gente na verdade já tinha o ERP há muito tempo, né? E aí a gente virou para o 365 e assim, naquele tempo eu vivi o Dynamics XP e tal, a gente tinha bastante informação, mas a verdade é que a gente não sabia o que fazer com essa informação. Hoje já não, hoje nós temos os BIs, hoje eu acho que a gente monitora e controla e toma decisões de vários processos, em tempo real, inclusive. Então, essa questão do convencimento para as pessoas, né, de você vender a tua ideia, onde você quer chegar, materializar isso para as pessoas de fato apostarem, comprarem aquela ideia e fazer acontecer. E aí, quando isso começa, né, quando a primeira peça do dominó ali, ela começa a cair, e as pessoas já começam a perceber que falam, se cair a próxima, vai cair tudo, então vamos embora. E aí a coisa tomou corpo, sabe? Excelente. Roberta, 1 ano de Zanini Henke. Conta pra gente, quais foram os seus desafios? Muito bem, foram vários desafios, mas assim, nós começamos, eu acho, muito bem por conta do nosso planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele foi feito por todos os nossos gestores. E eu acredito muito na cooperação, no trabalho que é realizado por todos. E nesse planejamento estratégico, nós fizemos o nosso mapa e a base dele é o nosso capital humano. E nós estruturamos 3 objetivos. É onde nós estamos lá baseados e todas as ações acontecem. Quais são esses objetivos? O clima da empresa já é fantástico. Então, nós temos lá o desafio de melhorar esse clima cada vez mais. Estamos com a pesquisa do GPTW, temos o objetivo de ser um Great Place to Work e tenho certeza que estamos no caminho.
O outro objetivo estratégico, desenvolver a nossa liderança e os nossos colaboradores. Então, essa parte de treinamento muito forte, até por conta da complexidade dos nossos produtos. E também, a gente precisa de uma cultura de alta performance. Nós nos basearemos em mérito. Então, são pessoas motivadas e eu digo que a fórmula mágica é a seguinte, eu ter pessoas felizes e que gerem o resultado. E tudo isso está muito amarrado. Por quê? Porque nesse planejamento, nós fizemos o nosso propósito. Inclusive, eu vim com essa camiseta aqui maravilhosa que nós entregamos para todos, que é o nosso propósito. O propósito. Qual é o propósito, Roberta? Impulsionar o futuro com soluções inovadoras. Esse é o resumo, excelente. Tá? Mas é o muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás do nosso propósito. Os nossos valores, o primeiro deles são as pessoas, né? Porque é o que faz a diferença, né? Estar ali dando o seu melhor todos os dias. Nós passamos mais tempo na empresa do que na nossa casa. Então, é uma grande família. E, atrelado a esse objetivo, tem que ter o clima, mas nós precisamos de desempenho. Então, nós estruturamos uma avaliação de desempenho, onde hoje todo o nosso administrativo, a liderança, são 165 pessoas que têm no sistema suas metas mapeadas. E a gente acompanha isso mensalmente, né? Claro que com o apoio dos gestores. Foi o que eu falei, a gente faz junto todas as políticas, o que a gente vai lançar de RH é em conjunto com o gestor, porque eu gosto de processos muito simples, né? Não gosto daquele RH, vai burocratizar, vai ser algo difícil, lá vou ter que fazer aquela avaliação de novo. Não, nós construímos juntos. Então, é algo que vai fazer a diferença e que é importante. E isso vem acontecendo, né? Então, são muitas ações. Essa parte humanizada, vocês estavam lá na minha entrevista 1 ano atrás, quando o Walter falou, preciso humanizar. Falei, nossa, tá dentro do meu perfil. É tudo que eu gosto. Eu tenho para entregar muito, né, essa parte. E aí eu aceitei o desafio e vem sendo, assim, fantástico. Quando você faz o que você gosta, né? Eu tenho 2 filhos, eles até me perguntam, mãe, e aí, qual que é a profissão do futuro? O que dá dinheiro? Eu falei, dinheiro dá você fazer o que você gosta, você descobrir o seu dom, você ir todo dia feliz, trabalhar, tem que ser legal. E isso eu fiz a minha vida inteira e continuo fazendo. E dentro da Zanini, foi o que você falou, são tantas ações. Amanhã mesmo, nós teremos lá o Dia da Família, porque a família é a nossa base. O que significa esse dia? Nós traremos a nossa família para dentro da empresa, para quê? Para conhecer o nosso ambiente de trabalho, fazer um tour na fábrica, conhecer nossos produtos, e vai ser uma manhã super, super legal, né? Onde a gente vai se integrar e conhecer todo mundo. Excelente. Rô, você tocou num ponto importante que eu costumo perguntar bastante aqui, que é essa questão da cultura, né? A cultura, ela é muito importante, né? Qualquer movimento que você vai fazer, seja um movimento estratégico, ou seja, mudanças, né? A gente sempre se depara ali com a questão cultura. E aí eu queria que você colocasse para quem está ouvindo o nosso podcast, como que é o trabalho que você faz ali com todas as pessoas para você fazer esses movimentos na empresa, respeitando essa cultura, ou então fazendo algumas mudanças ali, mas para que todos se engajem nestes movimentos. Perfeito. Dentro do RH também precisamos de ferramentas. Uma delas é a que eu citei agora, do Great Place to Work. Lá são 5 dimensões trabalhadas. E nós realizamos essa pesquisa com os colaboradores. E de dentro dessa pesquisa, nós identificamos nossos gaps. O que o colaborador identificou que nós precisávamos trabalhar. Então, tem uma série de coisas. E aí nós começamos a implantar essas ações. Então, elas são assertivas porque nós ouvimos o colaborador. Então, o RH, a área de gente da Zanini, é uma política de portas abertas. Então, a gente está lá para atender os colaboradores o tempo todo. É isso que eu falo muito para a minha equipe, porque se não tiver o colaborador, nós somos em 500 colaboradores hoje,
Cada um dentro da Zanini é um ser humano único e especial, então não tem uma fórmula que vai dar certo para todo mundo. Então a gente atende com carinho, com amor, como alguém da nossa família. E aí a gente tem lá uma série de benefícios e de políticas que estão enquadradas nisso. Dentro da cultura, por exemplo, como nós temos pessoas com muito tempo de empresa, nós implantamos o Prêmio Raiz, que é um orgulho muito grande. O Raiz, ele é uma sigla. Muito legal muito legal. Não, Conta certinho tudo que você fez, Roberto. Eu tenho a minha camiseta com as minhas você tinha estrelas. Que estar com ela, Deveria ter Cris, vindo é um com ela orgulho. hoje, é um orgulho. Conta um pouquinho dessa ação aí. O Prêmio Raiz é uma sigla. Por quê? O R é o reconhecimento, o A é o amor, a integridade à Zanini. Então, é o reconhecimento ao amor e à integridade à Zanini. Os colaboradores acima de 5 anos receberam uma camiseta e um troféu. A cada 5 anos, o colaborador vai receber esse reconhecimento que a gente faz na nossa festa de final de ano, que, por sinal, é muito animada. Exato. E a gente chama cada colaborador para tirar uma foto que depois a gente divulga com o tempo que ele tem de empresa. Cada estrela eu são 5 percebi anos. a felicidade dessas pessoas durante a nossa festa ao serem homenageadas e serem lembradas pela quantidade de tempo que elas estão ali se dedicando. 7 estrelas, Cris? 8. 8 estrelas a Cris tem, gente. 8 não pode estrelas. falar, não, que entrega aí, a cada 5 anos, uma estrela. Então, aí é uma camiseta polo, onde tem um logo do Prêmio Raiz, e ela é realmente personalizada. E isso gera um orgulho realmente, porque aí todo mundo anda na empresa e o pessoal olhando a estrela, né? Quantas estrelas os colaboradores têm. E algo vivo, eu quero chegar a ter a quantidade de estrelas que você tem, hein, Cris? Falei assim, pensa que é fácil, que não é fácil, não. E essa questão do GPTW, né, assim como a gente identifica os pontos que eles mencionam como a melhorar, a gente também identifica onde para eles está muito bom, né? E essa questão do orgulho é muito forte na Zanini, né? Orgulho de pertencer. 94, acho Sim. que era 94%, né, do time tem orgulho de trabalhar lá. Então, isso é muito forte para a marca, né? E isso traz uma fidelidade, né, um compromisso, um senso de dono por parte desses funcionários que faz a gente ser tão forte como é. E são 217 colaboradores que receberam o ano passado o prêmio. Então, acima de 5 anos, 217. Quase metade da empresa tem mais de 5 anos de empresa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Maravilha. E, Rô, eu percebi, por exemplo, né, que você fez vários movimentos, né, dentro da Zanini Henke, e isso gerou que é o tal do clima, né? Eu falo assim, é uma energia, né? Porque você vê, a pessoa está feliz, a pessoa... eu sempre tenho uma gestão que eu falo assim, eu não fico cobrando aqui a hora que você chega, a hora que você faz, o que você está fazendo. Eu acho assim, todo mundo hoje tem a sua responsabilidade, suas entregas. Eu não preciso ficar fazendo gestão de tempo em ninguém, mas eu cobro o resultado. Perfeito. Então, sempre esse o direcionamento. E aí eu percebo que essas ações, eu percebo uma energia diferente nas pessoas, uma alegria promovida por todas as ações que coincidem com a sua chegada. Então, eu quero te parabenizar. Eu tiro o chapéu pelo trabalho que você está fazendo. Eu já te falei algumas vezes, mas eu falo de coração. Né? Mas nós temos uma equipe muito diferenciada, porque eu digo, né, não tem nenhuma ação que vá dar certo se a equipe não se engajar. E nós temos pessoas engajadas. Outro exemplo muito bem sucedido, que a gente gerou uma competição na empresa, né? Inclusive, vocês estão em equipes diferentes. Nós temos 5 equipes. Aqui é a parte de responsabilidade social. Na Páscoa, nós lançamos uma campanha. Nós temos o Zanini Solidária, que são todas essas ações. E aí são 5 equipes. Então, nossos 500 colaboradores, todos estão divididos em 5 times. Cada time tem 100 pessoas. Então, tem o Zanini Paz, Zanini União, Zanini Amor. E nós lançamos o desafio para ir no Hospital das Clínicas entregar caixas de bombons
para as crianças que estavam lá doentes na Páscoa. Aí vem. Nós estávamos esperando. O ano retrasado foram 70 caixas doadas, quando eu entrei. Eu entrei em abril, então teve a Páscoa, já tinha esse movimento. Eu só reforcei uma série de coisas, porque a empresa já tinha várias coisas. E aí, 70 caixas nós arrecadamos. Então, chegou esse ano, falei, vamos repetir nesse formato. Vocês sabem qual E foi você gerou a competição entre os líderes e as equipes que, diga-se de passagem, ninguém se acha competitivo dentro da empresa, mas esta ação demonstrou de fato quem é quem. E a gente acabou arrecadando quantas caixas de bombom? 1.251. Eu olhava aquilo lá e falei, onde que a Roberta vai enfiar tantas caixas de bombom? E ficou legal que Muito você legal. foi construindo uma parede, né, com as caixas. Sim, e aí esse movimento foi fantástico. Nós pedimos para os colaboradores indicarem as ONGs, nós conseguimos comunidades, moradores de rua, foi para orfanatos, nós pegamos todos os públicos carentes, assim, a gente conseguiu chegar com a nossa caixa de bombom. Aparentemente, algo muito simples, mas fazia uma diferença enorme. Inclusive, nós nos atentamos a cada detalhe. Quem foi levar, gente, essa caixa de bombom lá no Hospital das Clínicas foram os nossos colaboradores voluntários. E a gente tinha um coelho da Páscoa que também foi um colaborador. Então, a gente comprou uma fantasia mesmo de coelho da Páscoa para fazer essa entrega. Então, nós fazemos tudo com muito amor e para fazer a diferença, né? Porque eu acredito muito, se você faz o bem e ajuda o próximo, imagino que você não faz dentro da empresa. Então, realmente, esse movimento, ele é de propósito e ele gera um trabalho em equipe e uma aproximação muito grande das pessoas. E isso é muito legal, né? Ótimo. Rô, mais uma pergunta, depois eu quero pegar o Cléder aqui de jeito, né? Rô, uma pergunta. Tudo isso, né? Nós temos ali um público técnico, muita bagagem técnica, e a gente tem que ter, nós temos muitos engenheiros, essa é a razão da nossa... Eu sempre comento que, na verdade, a Zanini Henke, o alicerce da Zanini Henke é a engenharia, né? Sem a engenharia, a gente... não passa de uma simples oficina. Você promove todas essas ações e me fala uma coisa, todas elas passam pela retenção de talentos? Sem dúvida. Sem dúvida, ela passa. Até porque a gente identifica em cada perfil, então nós somos muito atentos aos treinamentos. Nós temos um projeto, inclusive... na hora do almoço, nós geramos várias ações de qualidade de vida para os nossos colaboradores. A gente tem yoga na hora do almoço, então, com técnicas de respiração, onde o colaborador pode ir lá. O Cléder já está usando as técnicas. Quais são as técnicas, Cléder? Não, passa. E aí, para quê? Para trazer essa experiência também para o colaborador, para ele ficar bem, para ele se reenergizar. Então, a gente tem um espaço de beleza e bem-estar, tem manicure na hora do almoço, tem massagem, tem acupuntura. Então, são várias experiências que a gente traz. Inclusive, nós lançamos hoje o campeonato de futebol interno, onde são vários times. Nós temos um campo maravilhoso. A nossa empresa, né? A parte de... social dela. Social, e também o ambiente é muito bom. Então, tem o campo de futebol, nós temos lá a churrasqueira que o pessoal usa de sexta-feira. E o nosso happy hour, né? Que a cada 2 meses a gente faz o happy hour para os colaboradores. Com qual objetivo? Para a gente se integrar, para a gente realmente estar junto, ter uma conversa, porque é o que eu falo, hora do trabalho, e aí a gente precisa desses outros momentos para conhecer as pessoas e para estar junto e se confraternizar. E comunicação é tudo, né, Rô? Porque, por exemplo, planejamento estratégico mesmo que você mencionou, não adianta nada você elaborar um super planejamento estratégico se você não consegue desdobrar esse planejamento e chegar lá até ao chão de fábrica, né? Porque passa
por todos os nossos projetos e objetivos estratégicos, no final das contas, passam por todas as pessoas. Então, essa parte de comunicação também eu vejo que você foca bastante ali para a gente conseguir estar sempre alinhado. Isso também acho que é um ponto que a gente melhorou muito nos últimos anos. Muito bom. Agora, Cléder, você falou um pouquinho da estrutura que você mudou, a sua estrutura. Eu achei fantástico essa questão da criação da controladoria, sempre com um olhar. Antigamente, o pessoal fala, pô, lá vem a controladoria só no sentido de fiscalização, de proibição. Não, a nossa controladoria ela é bem diferente. Ela vem no sentido de te trazer informações para que você realmente atinja o resultado. Mas eu quero te perguntar um pouco, durante a sua carreira, eu vi que você trabalhou em importantes empresas, né? Você mencionou aqui o São Francisco, a Passaredo, né? A São Francisco, se eu não me engano, virou uma das maiores potências aqui, pelo menos na região de Ribeirão Preto, na área médico-hospitalar. E a Passaredo enfrentou muitas dificuldades e você passou por esse período lá. Como gestor de finanças, né? Onde você lida ali com bancos, você tem um fluxo de caixa ali que você tem que ser responsável por aquilo. Se estiver muito apertado, o que eu vou fazer para eu conseguir pagar a conta no fim do dia? E quando você está com ele mais tranquilo, o que eu vou fazer para fazer essa empresa crescer? Eu queria que você falasse, dentro da sua experiência, essas vivências que você teve, tanto da parte de uma empresa que tem problemas financeiros, e eu sei que você virou essa chave em algumas, né? Nós também estávamos num momento difícil e você ajudou a gente a reverter isso, e também a sua experiência de trabalhar pensando no crescimento da empresa, que é o que a gente está vivendo hoje na Zanini Henke. A gente tem esse planejamento estratégico fantástico que vai permitir a gente triplicar ou quadruplicar o nosso faturamento, nossas vendas nos próximos 10 anos, né? Muito boa a tua pergunta, e o mesmo remédio não se dá para as duas situações. Sim, que é tratar a informação, né? Seja a questão de você ter a integridade da informação para você ser assertivo, ela se faz necessária em qualquer ambiente. No ambiente... Porque, Cléder, gestão é gestão. As ferramentas, seja de marketing, seja comercial, pessoas ou finanças, as ferramentas são as mesmas. Aquilo que a gente aprende na escola da administração. Só que a forma como você aplica, as estratégias são muito diferentes. São. Na questão da formação da informação, num ambiente de uma empresa que está tudo bem, né? Você está com superávit, você está indo, você está adquirindo, que nem a época da São Francisco, fica um pouco mais fácil o convencimento de que, de fato, você tem que rodar tudo certinho. Porque para você ter toda a informação, não tem jeito. Você vai burocratizar um pouco. Até porque você tem que entender teu RP para você alimentar ele adequadamente. E com isso, ele lá no fim, lá no contábil, você ter tua visão financeira e econômica adequada. E isso te gera muito possibilidades, né? E aí, essa questão de você ter um planejamento estratégico atualizado, alinhado, divulgado, né? Com envolvimento com todo mundo, onde as pessoas deixem de ter medo da estratégia que a empresa está tomando. Então, o São Francisco, por exemplo, que em determinado momento todo mundo sabia que ele ia ser vendido, né? Mas não sabia quando, mas a estratégia era muito clara, que era de tomar corpo para um dia alguém vir comprar, e aquilo, quanto maior ele fosse, mais valor ele teria. Ou seja, vestir a noiva, né? Exato. Você estava ali se preparando para vestir a noiva para um casamento. Mas ninguém tinha medo de vesti-la, ninguém tinha medo de maquiá-la, ninguém tinha medo de preparar o buquê, entendeu? Porque as pessoas sabiam que tinha muito trabalho ali. E tinha muito aprendizado naquilo tudo. E que quem fizesse parte de uma maneira diferenciada de toda essa construção, certamente seria mais forte para o mercado de trabalho. Seja em quem adquirir, né? Como quem adquiriu, tem coisas que eles deixaram de fazer em Ribeirão Preto, tem coisas que levaram para lá, tem coisas que Ribeirão até tomou mais corpo,
E essas pessoas, elas têm uma bagagem ímpar, né? E o mercado acaba absorvendo elas em razão dessa bagagem ímpar. E quem trabalha nesse ambiente só aprende, né? Só aprende. Eu vejo assim, a gente cada vez aprende uma coisa nova, o planejamento estratégico traz coisas para a gente pensar o tempo todo, como é que a gente pode fazer diferente, pensar muito mais com o resultado, como é que eu vou fazer para tomar uma ação que vai nos levar para esse resultado lá em 2030, por exemplo. Perfeito. Agora, num ambiente... E o mapa, eu acho que ele resume de maneira brilhante para a gente desdobrar realmente onde a gente tem o capital humano. São 3 objetivos muito simples, obviamente difíceis, mas que todos sabem que nenhuma ação dentro da área de gestão de pessoas vai ser tomada que não seja dentro desse objetivo. Da mesma forma, tem a parte financeira, a parte de clientes, a parte de operação. Mercados, né? Clientes e mercados, processos, né? Perfeito. Ou Isso seja, é muito começa completo, ali, né? O BSC. Tudo que começa ali no nosso planejamento estratégico a primeira linha, tudo que é finanças, né? Perfeito. E ali nós Sim. estamos falando de EBITDA, nós estamos falando de várias caixinhas ali no ambiente do financeiro. Depois vem tudo que é de cliente, de mercado, de concorrência. Depois processos, né? Tudo como é que a gente materializa isso tudo no operacional e tudo está alicerçado em quem? Nas pessoas que fazem acontecer. Isso aí. Agora, vindo pro lado de empresas que estão em dificuldade, você tem um primeiro cenário dessa questão de ser um pouco mais complicado, de você trabalhar as pessoas para que elas atuem nessa questão da integridade da informação. Você tem mais dificuldade, o turnover é maior. Então, é muita gente que sai, muita gente que entra. A pressão, né, Cléder? A gente já teve momentos difíceis, acho que todo mundo, né? Todas as empresas já passou por algum momento. É muita pressão ali. Você manter grande. O dia a dia. E você motivar pessoas que, de repente, ela própria fala, cara, mas como a gente sai dessa, sabe? Então, você conseguir preservar algumas posições estratégicas que você precisa. Tomar atenção para que processos não fiquem vinculados em pessoas e não pessoas fazendo processos. Porque se essa pessoa vai embora, você fica manco, né? Agora, na gestão financeira em si, isso é primordial em qualquer lugar, mas principalmente no momento difícil, é atuar com a verdade, sabe? Não ter medo. Acho que é em tudo, viu? Eu sou a transparência, Não... eu gosto da transparência. Eu com meus clientes, eu sou transparência, entendeu? O que é certo, é certo. Se eu errei, eu vou arrumar. E se você errou, você tem que assumir. O teu parceiro, assim. seja ele um fornecedor, seja ele o teu funcionário, seja ele o teu cliente, seja ele o banco, ele tem que entender exatamente o que você está fazendo. Então, se você combina uma coisa com ele, você está em atraso, né? E você precisa dele no dia a dia, na recorrência. E você combina alguma coisa com ele. E naquele determinado dia não vai dar para realizar, o silêncio não resolve nada. Ele só piora tudo, né? Essa omissão, que muitas empresas fazem isso, né? Eu vou ligar para a Cris e vou falar o quê? Cara, liga para ela e fala até que você não tem o que falar, mas liga para ela. A questão de você não aparecer faz toda a diferença. Então... Seja com o banco, seja com o fornecedor... Seja com quem tiver ali que faça parte Eu fiz várias sua... viagens na minha vida, grandes, de ir até lá para olhar no olho a olho e falar, eu não vou fazer agora, aconteceu isso, mas eu vou fazer assim. Mas não pare, entendeu? Para seguir, e vai. Tem hora que chega ao ponto até de você decidir são os momentos mais complicados, né? De você decidir entre pagar uma folha e você gerar um colapso operacional. E aí, nossa, isso deve ser uma decisão muito difícil de tomar, né? Muito difícil. Então, várias vezes eu fui para pátio, chamar o time, para o time entender, sabe? E aí você vem para um critério de poder fragmentar, pagar. Então, tudo isso é muito complicado e agir com a transparência e fazer as pessoas entenderem o movimento que você está fazendo é substancial para você atravessar, sabe? E isso é uma escola que não tem preço, né? É você ter essa sensibilidade e essa credibilidade, né? Eu entendo que, assim, no mercado financeiro hoje,
até em virtude de todo o reflexo da maneira pelo qual trabalhar, eu tenho muita porta aberta de gente que tem muita credibilidade pelo fato de eu estar. Não porque eu sou mais ou menos, mas uma questão que sabe que vai ter retidão da minha parte na questão do que está acontecendo. Entendeu? Então, se alguém me ligar e falar, eu não recebi tal coisa, muito provavelmente é uma questão de data, né? Se eu sei que está tudo bem, eu vou ver, eu te retorno. E eu retorno para ele e tem certeza que não foi porque houve uma divergência de data lá no lançamento do pagamento, alguma coisa nesse sentido. Esse parceiro, ele não pode terminar essa reunião contigo ou terminar um telefonema, uma vídeo que seja, e achar que você teve um discurso para ganhar tempo ou alguma coisa do tipo. Entendeu? E nem você mesmo, né, pode, né? Porque depende muito da credibilidade. Sem dúvida. Você finalizar uma reunião e a pessoa sair de lá e falar assim, olha, não estou acreditando muito no Cléder, no momento desse dificuldade, eu acho que isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Mesmo numa parceria de longa data, seja com fornecedor, né? Mas eu te falo estando em outra cadeira, né? Os 10 anos que eu vivi em banco, a maioria não fala a verdade. A maioria não fala. Principalmente os que estão em dificuldade. Aí sofre depois quem fala. Porque como a maioria não fala, aí quando aparece um lá transparente, que tá falando, confia em mim e tal, não confia porque passou por várias situações onde ninguém fala, né? Então, porque o que acontece, né, nisso tudo? As pessoas acreditam, e às vezes não é porque ela não quer, porque ela é de má fé, esse tipo de situação. Ela acredita que o contexto real, ele não vai ser aprovado. Entendeu? Uhum. E no intuito dessa gestão, dessa pessoa de querer salvar, de querer perpetuar esse tipo de coisa, deixa eu criar um ambiente, pelo menos de algum jeito aqui, para ver se passa. Para ver se passa. E aí que ele acaba de perder. Entendeu? Entendi. Então, isso é substancial. A equipe vê isso, né? E o reflexo disso é muito... a gente já teve postura de ter um funcionário praticamente dedicado de dar feedback para as pessoas de como a gente faria. Entendeu? Nessa questão de ter essa retidão viva, né? Então, determinada cadeia de fornecedores, basicamente, conversar todo dia. Todo dia. Cléder, e você tem muita experiência, né? Você viveu todos os lados aí, você viveu o banco. Um case que fez com que você realmente pensasse ali, o que eu vou fazer agora? Um case que te tirasse o sono. Conta pra gente. Nossa, que isso. Acho que é difícil tirar o seu sono, né? Mas... Não, tira, bicho. Eu acho que o que mais tira o sono é a hora que você afeta a folha. Sabe? Que vai mexer com pessoas, né? Por quê? Porque você pega, que nem a nossa empresa, tem 500 pessoas. Tem gente que tem um salário, numa faixa de salário, que o mês a mês dela, ela depende da regularidade da data do salário. Tudo está amarrado. Entendeu? Está amarrado o aluguel, está amarrado a despesa que vai acabar, está amarrado tudo isso. Né? Ou seja, você vai mexer com uma família inteira. Né? Exato. Outra coisa que, assim, pode parecer demagogo, mas quem me conhece sabe que é verdade, era fim de ano que a gente não tinha dinheiro para fazer o 13º. Então... Você ficava imaginando como pai, né? O cara como filho, tudo, e não tinha para poder fazer alguma coisa, poder fazer um pouquinho de diferente o momento do Natal, sabe? Então, quando a gente tá falando de dificuldade, é dificuldade de não ter mesmo. Não é de você optar por, eu acho mais prudente não fazer, né? Então, isso eram situações que tirava do sério. E assim, um case que foi bacana, foi bem maluco. A gente fez uma antecipação de passagens por uma determinada agência. E isso para pagar a folha. Aí chegou no dia da folha pagar e ligava para essa agência e falava, cara, tua TED ainda não caiu, né? Porque eu queria soltar a folha. E tal. Meu, deu 2h da tarde, esse cara não... E ele em São Paulo, a gente em Ribeirão. Ele não pagou, e eu peguei um avião, fui para São Paulo, apareci no escritório dele sem avisar. E falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim apertar o enter da TED, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso que você me pague a TED. E aí a gente fez isso acontecer, montei no avião, voltei, e tudo deu certo. Mas era um ponto assim,
gigantesco de que você chegava de comprometimento para fazer a coisa acontecer e não parar, entendeu? Legal. É muito interessante esse exemplo que você deu, porque você, no final, é um cara de finanças e o seu maior desgaste que você teve foi sempre quando tem pessoas envolvidas. Eu também, eu acho que eu já passei por diversas crises financeiras. A gente viveu crises aqui no Brasil que prejudicou bastante. Nós somos uma empresa que necessita de investimento, né, para poder crescer, Né, de incentivo. Então, nós passamos por várias fases aqui. É sempre muito difícil, mas nada se compara. A minha dor maior do que eu vivi, o meu case, foi a pandemia, onde eu tinha os meus funcionários, tinha meus colaboradores, pessoas de campo que nós precisávamos que estivessem lá na casa do cliente, que precisava viajar, nós tínhamos nossos vendedores, e aí, de repente, você começa a ficar com um doente, o segundo doente, num universo que ninguém sabe nada, né? A gente percebeu que ninguém... E aí você deixa alguém para trás. Isso é uma coisa, assim, que... De tudo que eu já vivi durante a minha vida profissional, nada para mim foi pior e tão difícil de eu processar como deixar alguns funcionários para trás na época sob a minha gestão. Então, sempre são pessoas, pessoas, né? Tem algo com muito orgulho que nós fizemos juntos recentemente na Zanini, que vem na contramão do que a gente está falando agora, foi pagar o PPR para os nossos colaboradores. Então, os momentos há anos anteriores muito difíceis, né? Muito difíceis. Então, na hora de construir esse PPR, esse regulamento, nós ouvimos os colaboradores para deixarmos indicadores mais enxutos e que realmente juntos a gente conseguisse ter o resultado. E nós conseguimos juntos, né? Quando a gente teve a nossa auditoria externa, que checaram todos os nossos números, né? O que tem no nosso balanço, o fim da linha, com o resultado que a gente vem conseguindo, a gente dividir, né, o nosso resultado com os colaboradores. Então, foi 70% do salário, né, para cada um dos colaboradores que a gente vai pagar esse ano. Então, imagina que orgulho para a gente, né? Você está falando do 13º que não conseguiu. Então, a gente teve o 13º e esse foi quase um 14º, né? Isso demonstra o quanto a nossa gestão, o quanto a nossa empresa está indo bem. E é graças às pessoas que estão lá, né? Dá o melhor todos os dias, está lá fazendo o melhor produto, os melhores técnicos, essa mescla de pessoas muito antigas com pessoas novas, com muito respeito. A gente também deu uma repaginada nos nossos valores. Em que sentido, né? Que a gente tem o nosso propósito de tirar esses valores da parede, né? Trazer para o dia a dia. Porque exemplos a gente tem de todos, né? Quando a gente fala da integridade, da qualidade dos nossos produtos, o quanto eles são bons, que a gente tem orgulho de estar lá no nosso cliente, com os nossos técnicos de campo e ter esse produto lá há quantos anos, né, Cris? Exatamente. E aí os técnicos conseguirem fazer lá essa assistência e estar junto do cliente. Então, isso também nos dá muito orgulho, né? Muito orgulho. E aí a gente estava falando lá no começo, só para resgatar, de uma primeira onda que a gente começou ali e uma segunda onda que a gente está vivendo agora, que vocês têm muito... A colaboração de vocês é nítida no sentido desse segundo movimento forte que a gente está fazendo, principalmente agora com o nosso planejamento estratégico. E assim, a gente buscando coisas novas, né? Buscando mercados novos. A gente está sempre preocupado em desenvolver novos produtos, sempre preocupado com a questão da qualidade. E o que eu percebi, né, ao longo dessa fase aí, em termos de gestão, a gente está muito amadurecido, né? Quando o Kleder fala assim, ó, hoje a gente consegue olhar todos os nossos indicadores de gestão. E eu olho assim, nós falamos já em vários podcasts aqui, o que a indústria 4.0 também trouxe para a gente, né? Hoje, em tempo real, você consegue olhar peça a peça passando dentro da fábrica e a gente pode promover ações, né? Para que a gente possa
você contribuiu fortemente com a questão. Era um problema nosso no passado de prazo de entrega, que hoje a gente está, assim, 96% de pontualidade. Né? Então, quer dizer, são todas ações, né, e gestão que a gente está fazendo que está permitindo a empresa buscar o crescimento. Hoje nós estamos buscando mercados como América do Norte, apesar da gente há mais de 15 anos exportar, mas é uma realidade para nós. Fizemos uma segunda onda, né, Rô? Dentro da área comercial, que foi a introdução de uma pessoa para atender todo o mercado norte-americano. Trouxemos também o Cabral para criar uma nova linha de produtos, que é o RCG. Então, tudo isso que a gente está conseguindo com software e tratando, né? Isso é gestão, né? Nós estamos aqui num podcast hoje falando de gestão e passa por tudo isso. Cléder, você colaborou fortemente nessa questão do PCP, além de todas as demandas que você tem sobre o seu guarda-chuva, você ficou um ano ali entendendo os processos e você já tem experiência nisso também, né? Na Baldan eu trabalhei em PCP e eu ia até fazer um link no que você está falando, na questão de como tudo está amarrado. Exato. Né? Então, você está falando de prazo de entrega e eu estou lá na cadeira do financeiro. Sim. Né? Porque a gente tem, né? A gente tem a fábrica nossa, a gente brinca falando que ela é um leão feroz, né? Leão faminto. Um leão faminto. Bueninho é um leão faminto. E na verdade, o material tem que chegar, né? E aí, hoje, a gente tem uma fluidez, né? Um apoio, um bate-bola ali diário, né? Financeiro com suprimentos. O Roberto, um parceiraço. A equipe dele fantástica, tudo. Esse ano, principalmente, fazendo um trabalho sensacional, né? E com isso tudo, até por estratégias financeiras que os suprimentos ajudam, né? Então, como que a gente melhora um caixa, né? Até aqui falando um pouco, né? Já vem um processo de adequação monetária, né? Por parte do comercial, que você vem trabalhando nisso já há alguns anos. A Zanini já tinha esse viés, né? A gente tem um timeline de construção dos projetos que não é curto. A gente pode falar aí que nós estamos falando pelo menos de 4 até 1 ano, né? De 4 meses até 1 ano. Se a gente pensar em serviços a 4 meses, um produto novo até 1 ano. Até 1 ano. E hoje a gente consegue efetivar as vendas com um fluxo monetário ao decorrer dessa construção, que auxilia muito no dia a dia para você ir materializando tudo isso, né? E uma vez a gente resolvendo a questão junto aos fornecedores, a gente aplicou ao mercado hoje uma questão da compra com um mínimo de tempo para pagamento. Em virtude de quê? Até desse tempo que a gente leva em construção, né? Porque a Zanini até então bancar tudo que ela precisa comprar em 28 dias direto, em 30 dias num curto prazo, nós estamos falando de um faturamento significativo, logo de um caixa muito significativo, né? Para suportar tudo isso antes até chegar a hora do cliente de fato pagar. Então, nós também já trabalhamos isso. A gente tem uma cadeia de fornecedor muito parceiro, muito. Eu tive a oportunidade de falar com cada um deles logo na minha entrada, com cada um mesmo, né? Você sabe. E é impressionante que essa questão do orgulho, até que a gente citou aqui do fundo, eu sinto até orgulho no parceiro, né? Tem gente que tem orgulho de vender para a gente. E isso faz toda a diferença, né? Então, a gente sabe da importância nossa, né, junto a esses fornecedores também, porque são volumes para muitos muito consideráveis, né? E isso tudo num aspecto de parceria. Então, hoje a gente já conseguiu casar muito bem, né? O jeito que a gente recebe com o jeito que a gente paga. E isso aliviou a necessidade, né, de tanto recurso próprio para conseguir sanar essas duas linhas. Né? Até porque, né, Cléder, eu, por exemplo, eu tenho clientes, né, que a forma de pagamento deles, eles querem pagar 90 dias após a entrega. Nós temos isso. Né? O mercado industrial é muito difícil essa negociação, né? E se a gente não tiver um financeiro, o pessoal dos suprimentos que consiga seguir essa mesma questão, essa mesma negociação que eu estou tendo ali com o meu cliente naquela hora, e você não conseguir ter isso com os nossos fornecedores, não há caixa que sobreviva a isso, né? Exato.
Porque isso é E mesmo. Cléder, ó, vou te falar uma coisa. Você é o primeiro gestor financeiro que eu vejo ali que, por exemplo, todos os outros que passavam ali falam assim, não, eu só quero tirar o dinheiro na hora que eu acho, eu só quero tirar o dinheiro do caixa na hora que tiver que tirar. E se eu quanto mais atrasar, melhor. Você não, você quer promover a matéria-prima antes, vamos investir, vamos trazer, porque com isso eu vou girar muito mais rápido, eu vou ter Então, isso também é impressionante. Eu acho que vem muito dessa sua experiência que você PCP. teve em PCP, né? Não estou falando da gente ter um estoque do tamanho do mundo, Não, né? não. A questão não é essa, mas o tempo da matéria-prima, você já tendo o que a gente já sabe que a gente vende, você ganha isso em hora fábrica. Então, no entendimento, né, até para os mais novos, né, como você falou que vai assistir a gente, no entendimento de quem você tem uma fábrica que ela te custa, né? Então a folha ela vai chegar e nessa fábrica dessa folha você tem determinadas horas que estão disponíveis ali para utilização. Ociosidade todo e qualquer lugar tem. Então, num ambiente de venda que se eu já tenho parte dessa matéria-prima, desses componentes, enfim, principalmente matéria-prima, que ela ainda vai ter que ser tratada falando de industrialização. E eu já consigo fazer aquilo naquele meu momento de ociosidade, basicamente, eu estou produzindo com dinheiro que eu só ia pagar. Ele não ia produzir. Perfeito. Se a matéria-prima não estivesse ali. E isso nós estamos falando de muito dinheiro. Não é pouco. Porque pagar a folha, pagar aquele custo fixo, você está tendo que pagar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, o máximo que a gente tiver de recurso para aproveitar essa disponibilidade desses funcionários, né? E isso também vem para o administrativo. Só que a recorrência do administrativo ela é muito dinâmica, né? Por quê? Porque ela vem de fora, né? A sua vem da alimentação dos sales, a tua é a massa viva dos funcionários, são os eventos de RH e de DP que tem ao longo do mês, o financeiro é o extrato de todo dia, o contábil é o que vai consolidando de informação e ali alimentando, as datas fiscais e tudo mais. Então, a questão administrativa, ela se alimenta por si só. É e-mail, é que alguma coisa não deu certo, é um fornecedor, cliente, parceiro ligando, então isso não para. Agora, a fábrica, ela tem que ter o alimento do leão faminto. Entendeu? Sim. E quando a gente não tem, o que Senão vai ele acontecer? morre. Entendeu? Ou então ele fica muito bravo, né? Fica bravo. Então, Isso custa. Exato. E o dinheiro, se de fato eu tenho o dinheiro, ele está parado na minha conta corrente, ou eu tenho um pouquinho dele na conta corrente e no estoque, isso me dá uma dinâmica de eu aproveitar a ociosidade. Cléder, qual é a sua visão de fluxo de caixa hoje? Em ordem de valor? Não, em ordem de tempo. Por exemplo, você consegue ter um fluxo de caixa enxergando ele ao longo do tempo? O que tiver lançado a débito, antes mesmo da nota, já comprado, o que for uma ordem de compra aprovada, ou seja, que os suprimentos, porque sistemicamente a gente tem a requisição de compras, né? Uma vez ela aprovada pela área, vem para um gestor maior por faixa de valor e vem para nos suprimentos. Os suprimentos faz as cotações, toma pela decisão, compra efetivamente, aprovou. Essa ordem de compra aprovada, eu já enxergo um fluxo de caixa. Tudo que tem hoje comprado, eu já enxergo contra. Quando chega a nota, baixa a informação vindo da ordem de compra e vira de fato pela nota. Mas eu já vejo a condição de pagamento, eu já sei desse fluxo futuro. E a mesma coisa a gente faz para as vendas, né? Então, tudo que está efetivamente vendido, a gente já tem a previsibilidade das datas aniversário, seja para uma expectativa de evento, né? E seja para uma expectativa de calendário, né? Os eventos seriam vendas por calendário, tipo 30, 60, 90, e o de evento é conforme performance. Tá? Mas você consegue enxergar, por exemplo, um fluxo de caixa no ano, Sim. semestral? Tem. Você tem tudo isso? Tem tudo isso. Online, isso ao também vivo. Era uma coisa que a gente não conseguia enxergar no passado. Isso deu trabalho. Está online. Isso está online. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né, para a tomada de decisão. Nós temos reuniões de caixa semanais, né? Todas as segundas-feiras nós fazemos essa reunião e hoje a gente já faz embasado dentro dessa ferramenta. Onde a gente consegue enxergar a inadimplência ali, que é só eu olhar para trás o que eu não recebi. Eu filtro por semana, é tudo muito dinâmico.
muito dinâmico, e eu posso abrir o leque e enxergar para frente para ter um entendimento ali de demanda, de débito e crédito, como que a gente está, se no que já tem vindo ali, eu já estou vendo se eu tenho um superávit, eu já consigo ver uma primeira, uma segunda quinzena, uma semana de folha que você tem uma despesa mais cara, se é uma semana de superávit ou não, isso está tudo pronto. Excelente. Bom, acho que falamos sobre muita coisa, temos aí espaço para muito mais, né? Para outros podcasts. Vocês gostariam de colocar alguma coisa que não foi dita? Ai, tem muito assunto, né? Deixar pro 2. Ah, Cris, deixa pro 2. Deixa pro 2? Por hoje já Maravilha. deu. Então, eu gostaria, Roberta, que você deixasse aqui para os nossos ouvintes do podcast a sua rede social e você também, Cléber. Legal. O meu LinkedIn, então, é Roberta de Lima Provinciano Gomes. E o teu? Meu é Kleder, né? Bagatini, pode me encontrar lá no LinkedIn e com certeza eu daria a resposta para quem consultar lá. Pessoal, muito obrigada para quem está ouvindo esse podcast. Fiquem ligados que muito mais está por vir.